A graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo que Deus possa nos abençoar com mais esse tempo que nós temos de culto, de adoração, mesmo que de forma remota, mas o que nos conforta é saber que o Espírito Santo está conosco em qualquer parte e qualquer região, em qualquer lugar que estivermos, invocarmos o nome do Senhor, Ele está conosco. Quero lembrar aos irmãos o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança cristã, a esperança bíblica, é uma esperança solidificada, uma esperança que não varia, mas uma esperança sólida, uma esperança real. Versículo 5, a esperança não confunde, não é uma esperança duvidosa. E o texto nos fala o motivo. É porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vamos orar a Ele nesse tempo, nesse momento? Nós vamos ter um momento de oração, de adoração a esse Deus e também de confissão dos nossos pecados. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer pela Sua rica misericórdia, a Sua graça que nos foi dada em Jesus, de maneira que podemos ver essa verdade, de que justificados somos mediante a fé e temos paz com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Tu és o Deus santo, louvado seja o Senhor. E nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos, ó Deus, pequenos, limitados, ignorantes, e por isso pedimos a Ti, Pai, misericórdia, pedimos a Ti perdão, pedimos a Ti que por meio de Jesus Cristo o Senhor possa assim perdoar as nossas falhas, as nossas omissões, as nossas atitudes erradas, os pensamentos pecaminosos que passaram pela nossa mente, os pecados dos quais nós somos ignorantes a respeito deles. Pai, tem misericórdia de nós, nos perdoa por meio de Jesus Cristo e através do Teu Espírito que nos foi dado e que habita em nós, o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida de santidade, a nos ajudar a dizer não para o pecado e sim para uma vida de intimidade contigo. Essa oração nós fazemos confiados no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero também nesse momento lembrar os irmãos da importância de contribuirmos para o trabalho da igreja e o avanço do reino de Deus. E isso nós fazemos através dos nossos dízimos e das ofertas. Não somente através dos dízimos e das ofertas, mas também através dos dízimos e das ofertas. E eu quero lembrar aos irmãos o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa
obra. Nós vamos orar nesse momento para que Deus continue abençoando as suas finanças, os seus recursos financeiros, o seu trabalho. Vamos orar também para que Deus possa continuar dando sabedoria ao Conselho da Igreja Presbiteriana Manaim, bem como da Congregação 1º de Maio, para que todos os recursos possam ser investidos para o bem da igreja e o avanço do reino de Deus. Vamos orar nesse momento? Você que queira contribuir, nós disponibilizamos aqui embaixo nesse vídeo, você já pode ver, o número da conta, os dados da conta da Igreja Presbiteriana Manaim, e os irmãos da Congregação 1º de Maio já têm os dados da conta disponível no grupo de WhatsApp da congregação. Vamos orar? Pai de amor, Deus de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos pelos recursos que o Senhor tem nos dado, pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento. De fato, o justo não tem mendigado pão. Muito obrigado, ó Deus, porque, como diz a tua palavra, se o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios do campo, ó Deus, quanto mais de nós que somos teus filhos. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos visto o cumprimento dessas promessas, dessas verdades na nossa vida. Abençoe, Deus, cada um que está contribuindo nesse momento, aqueles que ainda desejam contribuir um dia. Pai, sei com cada um de nós, dê sabedoria também ao conselho da igreja, para que todo recurso, ó Deus, possa ser investido na tua obra, de maneira sábia e para o avanço do teu reino. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ainda quero dar alguns poucos avisos para vocês. O primeiro deles é que na família do altar do Senhor, nós vamos orar essa semana pela família do reverendo Judson, bem como a sua esposa a Fran e o Estevão. Então, nessa semana, nós vamos estar orando pela família do reverendo Judson, tá bom? Esse propósito aí, família no altar, tá bom? Quero lembrar os irmãos também para que nós possamos continuar orando pelos enfermos, por aqueles que nós sabemos aí que carecem de uma forma especial das nossas orações. Por essa situação do Covid-19 também, nossas autoridades, continuemos a orar, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo imperfeito como eu sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me.
sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que é em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre a sua casa. É sabido por todos nós que nosso país não é um país de monarcas, mas nós adoramos dar esse título a pessoas que têm destaques na nossa sociedade e realizam grandes feitos. Prova disso é que nós temos no nosso país pessoas que receberam títulos de rei do futebol, nós temos outras que receberam o título de rei da música popular, outras receberam o título de rei do brega. Quando nós olhamos para outras culturas, nós também observamos um comportamento bem semelhante ao da nossa cultura, da nossa sociedade. Prova disso que nós vamos ver em muitos países o rei do pop, nós vamos encontrar o rei do jazz, rei do blues, e assim sucessivamente. A grande pergunta que eu faço é: de onde procede esse sentimento que a sociedade vem nutrindo, essa expectativa de ter um rei, de ter um governador, de ter uma autoridade sublime, superior? Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver que esse sentimento parte do Éden,
desde o princípio, Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para estar assumindo o governo da obra da criação. Claro que esse governo que o homem recebeu de Deus seria um governo debaixo de uma autoridade suprema, no caso, o próprio Deus. E é exatamente isso que ocorre na nossa sociedade, exatamente isso que ocorreu nas sociedades do passado, porque o homem foi criado por Deus para governar, mas o pecado roubou do nosso primeiro pai, roubou dele esta comunhão que ele tinha com Deus e esta liberdade de governar sob o governo de Deus. Porém, a partir daí, toda a humanidade entrou em queda, em colapso, e aí todos nós sentimos a necessidade de termos um governador que governe sobre nós. Somente assim nós sentiremos segurança, somente assim nós teremos paz. E é exatamente isso que eu gostaria de pensar com vocês hoje. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no livro de Isaías, capítulo 52, verso 6 e verso 7. A palavra de Deus diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema, o Senhor reina. E quando o Senhor reina, Ele desperta o seu povo, Ele governa soberanamente e Ele santifica o seu povo. São essas três ações que nós vamos pensar aqui hoje nesta mensagem. A primeira ação desse Deus que governa soberanamente, ela está no verso 1 ao verso 6 do livro de Isaías, capítulo 52. Algumas coisas eu queria considerar aqui nesse livro do profeta Isaías. A primeira é que Isaías está profetizando para um povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo exclusivo, para ser um povo separado dos demais povos. E nós vamos ver isso em Deuteronômios capítulo 7, do verso 6 ao verso 7. Porém, esse povo que Deus escolheu, esse povo falhou. Assim como Adão no Éden jogou todo o privilégio que ele tinha de desfrutar da comunhão com Deus, ele jogou isso fora. Da mesma forma, o povo de Israel também falhou. Eles falharam na expectativa de Deus para com eles, de serem um povo exclusivo, de serem um povo pelos quais Deus abençoaria outras nações. Isaías está profetizando para esse povo. E do capítulo 1 ao 39 do livro do profeta Isaías, ele vai questionar e vai trazer uma palavra de Deus de reprovação. Primeiro, uma palavra de reprovação para a nação de Israel. Segundo, uma palavra de reprovação para os sacerdotes e também uma reprovação quanto ao culto que Israel estava prestando a Deus. Em terceiro lugar, o profeta vai trazer uma palavra de reprovação para as nações que estavam à volta de Israel. Ele vai reprová-los, porque Deus não estava assim se agradando da maneira com que eles estavam se portando.
Então Isaías traz do capítulo 1 ao 39 uma palavra de reprovação. Na verdade, Israel falhou. Israel tentou seguir o seu próprio caminho, sem depender de Deus. E isso lhes trouxe grandes prejuízos. Mas, a partir do capítulo de número 40, o profeta Isaías, ele vai mudar o tom de sua mensagem. Ele vai, a partir do capítulo 40, trazer uma palavra de encorajamento para um povo que estava em cativeiro, para um povo que havia experimentado a dor de serem retirados da sua terra, de serem retirados do culto ao Senhor no templo e de terem sido levados para uma terra distante. Aliás, cerca de 200 anos antes, o profeta já havia profetizado essas coisas, e agora elas estavam se cumprindo. E na verdade, esta mensagem do profeta de encorajamento, ela começa no capítulo 40, mostrando que Deus é aquele que desperta o seu povo, Deus é aquele que encoraja. A partir do capítulo 40, Isaías mostra a grandeza de Deus, um Deus que mediu a terra aos palmos, um Deus que colhe na concha de suas mãos toda a água do oceano. É este Deus que o profeta Isaías apresenta para o povo, que aquele Deus estava à disposição deles, era Ele que despertava o seu povo e os encorajava para que eles saíssem do cativeiro. Na verdade, as privações nos ensinam grandes lições. Hoje nós estamos sendo privados do nosso culto em comunhão uns com os outros. E quanto nós percebemos que isto é importante para nós. Nós estamos sendo privados de nos reunirmos no templo. Nós estamos sendo privados de poder desfrutar do calor um dos outros, dessa comunhão maravilhosa que nós temos no templo. Mas esta circunstância que estamos vivendo, ela também tem nos ensinado grandes lições. A primeira grande lição é de que nós não estamos só. Deus continua despertando o seu povo. A segunda grande lição que o profeta ensina está nos capítulos 7 ao capítulo 10. Ele mostra que o Senhor reina soberanamente. Ele está no controle de todas as coisas, Ele governa de forma soberana. E Ele vai mostrar no verso 6, que o próprio Deus se apresenta dizendo: eis-me aqui. Nós conhecemos o eis-me aqui do profeta lá no capítulo 6, mas agora nós estamos conhecendo no capítulo 52, verso 6, o eis-me aqui do próprio Deus. É o próprio Deus que se coloca à disposição do seu povo. E o verso 7, ele mostra o quão importante é a mensagem das boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que dizem a Sião que o teu Deus reina. Que privilégio é esta mensagem para nós, de sabermos que o Senhor reina, de sabermos que o Senhor está no governo e no controle de todas as coisas. Na verdade, é isto que nos traz segurança, quando nós percebemos que ninguém mais tem o controle, quando as autoridades já não sabem o que fazer, quando as grandes empresas estão procurando solução, os homens que trabalham, que saem de casa para buscar o sustento, estão procurando uma solução, onde toda a sociedade no Brasil e no mundo procura uma solução para sairmos dessa crise. Quão maravilhosa é a mensagem de que o Senhor reina, de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas.
Na verdade, ainda que os homens contestem, ainda que os homens possam não crer que há um governante supremo, mas é incontestável que os governantes da terra não sabem o que fazer. Mas nós sabemos que existe um Deus que governa. Nós sabemos que existe um Deus que está no controle. Ele está no comando de todas as coisas. Glória a Deus por isso. O Senhor reina. Mas ainda o profeta nos ensina uma terceira verdade. E ele mostra essas verdades do verso 11 e verso 12. Ele diz que é o Senhor que conduz o seu povo em santidade. É o Senhor que exige do seu povo a santidade, e é Ele mesmo que dá ao seu povo a capacidade para viver em santidade. Aqui no verso 11 e verso 12, o Senhor convoca o seu povo a deixar todos os costumes da Babilônia. Embora nós sabemos que o povo foi para o cativeiro, mas muitos deles se associaram aos costumes da Babilônia e deixaram de confiar no Senhor. E aqui no verso 11 e verso 12, o Senhor está convocando o seu povo a deixar a Babilônia, a abandoná-la e ir em direção à cidade de Sião, e ir em direção à cidade de Jerusalém, porque o próprio Deus era aquele que estaria os conduzindo ao culto novamente, estaria os conduzindo à adoração verdadeira novamente. Era o próprio Senhor que faria isso. Eu gosto muito da palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29 até o verso 30, onde Paulo diz que aquele que nos chamou, Ele mesmo justifica, Ele santifica e Ele mesmo glorifica. Ou seja, a obra que o Senhor começa na vida do seu povo, Ele termina. Isso é um conforto para nós, que este período de provação seja um período positivo em nossa vida, seja um período positivo na nossa convivência como igreja, nos nossos relacionamentos, que seja um período positivo, porque assim como o cativeiro ensinou Israel que o Senhor reina, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor controla todas as coisas, quem sabe este é o tempo de que Deus está nos ensinando que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele encoraja, que Ele desperta, que Ele nos santifica. Só existe uma forma de nos sentirmos seguros, e com certeza não é venerando os reis da nossa cultura. Só existe uma forma de nos sentirmos seguros, é venerando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este Rei é Jesus. O governo está sobre os seus ombros. O próprio Isaías profetizou isso no capítulo 9. Este rei é Jesus, porque Deus o fez Senhor e Cristo. Esta foi a mensagem dos apóstolos. O Jesus que fora crucificado, Deus o exaltou soberanamente e o fez Senhor e Cristo. Este rei é Jesus, porque outrora ele foi zombado, recebeu o título de rei dos judeus, mas no futuro ele virá para governar soberanamente, e ele governará e reinará sobre toda a terra. A Escritura diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Ele é o Rei dos Reis. Jesus é o nosso Rei. Este Rei é Jesus, porque somente Jesus tem o poder para perdoar os pecados.
Somente Jesus tem o poder para nos restaurar quando falhamos como pai de família, quando falhamos como irmãos na fé, quando falhamos como esposo, ou quando falhamos como igreja. Somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Somente Jesus tem o poder para perdoar as falhas da nossa nação. Esse rei é Jesus, porque somente Jesus tem o poder para salvar a alma. Ele tem o poder para nos livrar da pandemia, se Ele quiser, sim, mas Ele tem poder para fazer muito mais do que isso. Além de curar o corpo físico, Ele tem poder e autoridade para curar também a nossa alma. Queridos, que nós possamos ser encorajados por esta mensagem e termos a confiança de que temos um rei que desperta o seu povo, temos um rei que governa soberanamente e temos um rei que nos conduz em santidade. Que essa seja a nossa esperança, que esta seja a nossa motivação como igreja, e que Deus em Cristo abençoe você. Eu queria encerrar com uma pergunta do capítulo 53. Quem deu crédito a esta pregação? A palavra foi anunciada, e eu espero que o Espírito convença você a crer nesta verdade. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus, nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor atende as nossas orações. Nós vamos voltar a nos reunir presencialmente como o povo de Deus. Obrigado, Pai, por conduzir o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, mesmo que através de homens maus, homens que não temem o Teu nome, mas o Senhor inclina o coração do Rei para onde o Senhor quer. Por isso nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade, por esse privilégio de poder nos congregar mais uma vez. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, que o Senhor livre o Teu povo do mal, que o Senhor prospere as famílias de nossa igreja, que o Senhor tire do coração deles todo medo, todo desespero, e ministre dentro do coração deles a esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, nos guiando, nos dando discernimento para fazer escolhas acertadas e aplicando no nosso interior a palavra que ouvimos hoje. No nome de Jesus nós oramos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com você na sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que aguarda o retorno do Rei. Amém. Deus te abençoe. E eu tenho um aviso muito breve. O aviso é que nós vamos retornar às nossas atividades presenciais. Nós ainda estamos definindo qual vai ser o protocolo específico de retorno, mas domingo, dia 2 de maio, você pode estar na nossa igreja pela manhã, às 9 na reunião de oração, às 9h30 na escola bíblica especial, com uma palestra fantástica sobre família, e à noite também com a presença do reverendo Roberto Santos, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, também falando sobre família. O mês de maio é um mês temático da família. Todos os domingos nós teremos mensagens direcionadas para temas específicos. Então, venha, esteja congregando com o povo de Deus e seja abençoado. Até semana que vem, aqui no templo, presencialmente.